Deus e o plano de Deus para a sua vida. Nós sabemos que muitas pessoas querem descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida. Muitas pessoas estão buscando ainda uma resposta do Senhor. Muitas pessoas que estão fora da igreja e muitas pessoas que estão dentro da igreja. As pessoas que ainda não seguem o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador. As pessoas que ainda estão em dúvidas, na verdade, no fundo da sua alma, ela continua tendo sede de algo que talvez ela não sabe, que é o próprio Deus. Por isso que muitas pessoas ficam buscando nos vícios, na bebida, nos jogos, nas drogas, na prostituição, talvez até buscando coisas que parecem serem lícitas, mas acaba criando um vazio, por mais que adquire todas as coisas. A ambição, às vezes, reina, que ela não percebe que, por mais que ela consiga êxito na sua vida natural, por mais que ela acredite que tudo ainda é bênção de Deus, ela continua tendo um vazio que não foi preenchido ainda, porque Deus ainda não reina por completo nessa vida, e ela não entende o porquê isso acontece, e há uma insatisfação na sua alma. A primeira coisa que eu queria falar para você, que ainda que a Bíblia diz que o mundo não quis Deus, o mundo não quis Jesus. A Bíblia diz que Jesus, dos evangelhos, o evangelho significa boas notícias. As boas notícias que vieram foi que o Senhor Jesus veio para os seus e os seus não receberam. A Bíblia diz que o Senhor veio buscar o seu povo. A Bíblia fala que o Filho de Deus veio e habitou em nosso meio em carne, andou no nosso meio, se humilhou, tornando-se vazio, tomou a forma de um homem natural, habitou no nosso meio para dizer: eu agora sou um com você e quero mostrar a você que o meu Pai me enviou por causa de você. Então Jesus veio com essa missão, buscar e salvar o que havia perdido. Então talvez você esteja perguntando: como que eu vou conhecer a vontade de Deus? E qual é o plano de Deus para a minha vida? E é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero lembrar que quando Jesus chega na vida de uma pessoa, Ele quer habitar nesta pessoa, através do Espírito Santo. Ele quer ser um com você. E quando nós procuramos, e o desejo de Deus que nós venhamos fazer o plano dEle, nós traçamos muitos planos nas nossas vidas, nós fazemos muitos planos, nós arquitetamos como estudar, o que vamos estudar, com quem vamos casar, com o tipo de pessoa que nós vamos namorar, que tipo de empresa eu quero ter. E você tem a empresa, você fica planejando como ser essa empresa, você tem a sua casa, você planeja como vai ser a pintura, os quartos. A nossa vida é um planejamento constante, porque nós queremos fazer a nossa vontade. Agora, quando se diz de fazer a vontade de Deus, é sobre isso que eu quero falar. Eu não posso deixar de falar dos planos que José tinha com Maria. Todos já conhecem. José estava noivo de Maria, quando apareceu o anjo e disse que ela ficaria grávida do Espírito Santo. O plano de José provavelmente era casar com Maria, como toda pessoa da sua época, na sua casa, levar a sua mulher para casa, ter filhos, tudo de uma maneira natural. Mas um anjo aparece a Maria e diz que ela ficaria grávida pelo Espírito Santo.
Maria então diz que se cumpra em mim a sua vontade. Maria poderia ter negado esta vontade sobre a vida dela. Não, eu não quero. Ela poderia ter rejeitado. Ela poderia, porque Deus não te força a nada. Deus não te força a nada. E como não bastasse, José pensou em abandonar Maria, porque ela estava grávida e não era dele. E eu vi que ela está grávida do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que um anjo também aparece a José. E ele então aceita o propósito de Deus na vida dele. E é sobre isso que eu quero falar com você. Conheça a vontade de Deus e o plano dele para a sua vida. E nós vamos falar no livro de Atos dos Apóstolos, Atos é as atitudes, nós encontramos um personagem, um apóstolo muito conhecido, que é o apóstolo Paulo. Você sabe que os evangelhos são, na verdade, um único evangelho, com 4 escritores: Mateus, Marcos, Lucas e João. É um único evangelho. O que é o evangelho? É o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. O que é o evangelho? Boas notícias. Porque não é 4 evangelhos, são 4 escritores inspirados pelo Espírito de Deus, pessoas com culturas diferentes, e cada uma apresenta Jesus de uma maneira. Mateus apresenta Jesus falando da sua genealogia, então fala dele como um rei, vem falando da genealogia. Marcos aponta ele como um servo, um boi. Mateus apresenta ele como aquele que paga as nossas contas também, como águia. E Lucas apresenta ele como um homem perfeito. E por incrível que pareça, no evangelho escrito pelo médico, Dr. Lucas, ele tenta narrar de forma detalhada, pelo seu nível cultural, tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Então Lucas escreve o evangelho de Lucas e também escreve os Atos dos Apóstolos. E no Lucas capítulo de número 1, versículo de número 47, e capítulo de número 2, versículo de número 11, nos evangelhos, é o único versículo, os 2 versículos, que aponta Jesus também como Salvador, usa essa expressão Salvador. Mas em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o Dr. Lucas, ou Lucas, narrando para Teófilo o que Jesus, com detalhes, precisava fazer. Isso é para nós hoje, isso é para você que está em casa, isso é para você que está nos ouvindo, sobre conhecendo a vontade de Deus e o plano de Deus para a sua vida. Então vamos ler, por favor, quero que você acompanhe comigo, Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que de mim ouvistes, ou seja, a descida do Espírito Santo. Então eu quero lembrar você que o Dr. Lucas escreve a Teófilo dizendo que ele tinha dito que ele escreveu tudo não só o que Jesus estava fazendo, mas também estava ensinando. Mas nesta caminhada, e é onde nós vamos entender agora sobre a vontade de Deus, havia um certo homem com o nome de Saulo. Você pode abrir comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 20. Nós sabemos que Saulo era o nome antigo ou anterior, ou o nome de nascimento de Paulo. E no versículo de número de Atos 9, 20, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte, sobre a vida de Saulo: e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Mas, como Saulo,
um perseguidor da igreja agora está pregando Jesus. Como que isso aconteceu? E é isso que eu vou falar com você aqui agora. Eu quero lembrar para vocês que Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Todos sabem disso. Vocês são inteligentes e conhecedores da palavra. A Bíblia diz que ele perseguia os do caminho, ele perseguia os cristãos. Mas a Bíblia diz então que ele vê uma grande luz e o seu rosto cai e ele cai por terra. E a Bíblia diz então que Jesus se apresenta a ele e há uma pergunta, ou há um diálogo de Saulo com Jesus. Quem és tu? Depois que ele cai com o seu rosto em terra, ele faz essa pergunta. E a resposta foi: eu sou aquele que você persegue. Mas aí não ficou só por aí. A Bíblia diz, se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que o Senhor Jesus apresenta-se a Saulo de tal maneira que a vida dele teve a chance de ser transformada. E eu quero que você medite isso comigo. Versículo 5 em diante: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Pergunta de Saulo. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem ver nada. E ele foi à casa de um certo homem chamado Ananias, do qual o Senhor já havia revelado a Ananias que Saulo chegaria ali. E eu quero dizer isso para você: Saulo poderia ter negado de não ir, de não obedecer o chamado de Deus. E isso eu quero compartilhar com você. Deus não vai forçar você a nada. Deus não vai te obrigar a nada. Saulo não foi obrigado. Ele não foi obrigado. Ele obedeceu o chamado. Ele obedeceu a visão. E a Bíblia diz que todos nós somos chamados. Não foste vós que escolhestes o Senhor, foi Deus que vos escolheu. E eu quero dizer para você que para mim é um privilégio e uma honra estar compartilhando esta palavra e vivendo debaixo desta palavra, e você está ouvindo esta palavra, porque você pode ouvir esta palavra e não querer obedecer o chamado. Saulo não tinha nada de tão especial. Saulo não era fenômeno nenhum, pelo contrário, ele era um perseguidor da igreja, de tal maneira que ele matava os do caminho, ou os cristãos. Saulo era uma ameaça, e agora o Senhor, após ter escolhido a Saulo, ele passa então para uma transformação, e é isso que o Senhor faz comigo, e faz com cada um, com aquele que quer servi-lo e obedecer o seu chamado. Você, quando tem um encontro com o Senhor, é totalmente transformado. A sua vida nunca mais será a mesma, porque você agora começa a entender e conhecer qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você o conheça, que você o receba como seu único, suficiente, exclusivo Salvador. A vontade de Deus é que você o obedeça em seus caminhos, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Qualquer outra coisa sem Deus nunca vai preencher aquilo que só Deus pode preencher. Nós fomos altamente bem fabricados, mas dentro do nosso projeto de Deus, só se completa quando Deus mora em nós. Então começa uma troca.
Por isso devemos conhecer a vontade de Deus. A Bíblia diz no livro de profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo 6, que Jesus, que deveria vir, Ele é o príncipe da paz. Se você não tem tido paz, Ele é a paz. Se você não tem tido força, a Bíblia fala que Ele é o Deus forte. Se você não sabe o que fazer, a Bíblia diz em Isaías 9,6 também que Ele é o conselheiro. Se você acha que essa vida é só essa, que tudo vai acabar e você não sabe o que vai ter depois, eu quero te afirmar que Ele pode ser seu pai hoje, porque a Bíblia diz que Ele é o pai da eternidade. Então, quando você começa a conhecer a vontade de Deus, você começa a entender que você talvez seja o mais imperfeito de todos, mas dentro da perfeição de Deus, Ele vê você como uma menina dos olhos dele, e Ele só acha e só pensa em você de uma maneira, indiferente do que você fez, indiferente do quem você é, os olhos dele estão olhando para você, porque o que você faz não muda o amor dele pela sua vida, e isso é maravilhoso, isso é tremendo. Ainda que o mundo não quis Deus, Deus ainda ama o mundo. A Bíblia diz que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Uma maneira tal que nós não conseguimos expressar. Quando nós vemos uma pessoa fazendo uma coisa errada, eu imagino que muitos queriam a cabeça de Saulo, e agora o Paulo, transformado pelo Senhor, passa a ser um pregador da palavra, de tal maneira que nós narramos aqui, segundo a palavra dele, logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus, e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguiam, que invocava este nome? Isso é maravilhoso. A chave de conhecer a vontade de Deus está aqui. Quando Lucas diz em Atos dos Apóstolos que Jesus não só ensinou a fazer, mas pediu para seguirmos o que Ele fazia. Ele não veio só mostrar como faz, mas Ele diz que é possível a mim e a você fazer aquilo que Ele deixou para nós fazermos. Você está me entendendo? Você está me ouvindo bem? Qual a sua atitude então para com o plano de Deus na sua vida? Qual é a sua atitude de saber que Deus tem esse plano maravilhoso na sua vida? Você vai dizer: sim, eu aceito esse plano de fazer comigo o que fez com Paulo, de eu não ter mais querer viver do meu jeito, mas querer viver a vontade de Deus. Saulo poderia ter negado o chamado, assim como José e Maria, mas ele obedeceu. Por ele ter obedecido o chamado. As Escrituras tem 3 epístolas chamadas epístolas paulinas. Ele entendeu que só poderia estar bem, só poderia ser feliz, se ele conhecesse Deus e o plano de Deus na sua vida. E hoje você vai sair daqui conhecendo o plano de Deus na sua vida, e você vai poder dizer: sim, eu quero que Deus faça o que quiser na minha vida, e Ele quer fazer, Ele quer usar você. Deus não pode fazer coisas que eu e você temos que fazer. Se Deus apresentasse aqui agora neste altar, na sua glorificação, no seu espírito, nós talvez assustaríamos, como disse Moisés, nós não conseguiríamos ver a sua glória, mas Deus então usa-nos para fazer a vontade dEle. Então você é as pernas de Deus, você é a boca de Deus, você é os braços de Deus aqui na terra, e Deus quer usar você como usou Saulo, e o transformou em Paulo, e Deus quer nos transformar e usarmos para a glória dEle. Porque Deus quer usar-nos? Porque Ele continua amando o mundo. Porque Deus quer nos usarmos? Porque Ele precisa usar, porque os anjos queriam fazer a obra de Deus e não puderam, mas você pode. Você é o instrumento de Deus, você é o alvo do amor de Deus para salvar as pessoas, através da palavra de Deus e através do seu testemunho.
Saulo saiu. Vamos ler, por favor. Atos capítulo de número 26, versículo 18. Atos 26, Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 26, versículo de número 18 em diante. Eu vou ler do 16 em diante. Atos 26, 16. Olha para que Deus nos chamou. Olha qual que é o plano dele para a sua vida. É o mesmo que foi na vida de Paulo, de Saulo. Você precisa crer nisso. Olha o que diz, versículo 16 em diante. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Para quê? Para que Deus quer usar você? Olha só, para abrir os olhos, converter esse povo das trevas à luz, do poder de Satanás para Deus. Para quê, irmãos? A fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Saulo então ele foi enviado ao rei Agripa e disse: Deus levanta, foi para isso que eu te chamei. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei a Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, olha o chamado. Ele conheceu a vontade de Deus, e agora ele conhece o plano de Deus. Quero falar com você que trabalha, quero falar com você que respira. Deus quer usar você onde você estiver. Você é um instrumento de Deus. Eu não sei pregar direito, fale do amor de Deus. Você, lembre, você é um ministro de Deus aonde você estiver. Deus comprou você através do seu Filho Jesus Cristo com um preço de sangue. Você pode anunciar, se negarem, como negam aquilo que eu falo muitas vezes, não estão negando você, estão negando a palavra de Deus. Mas não significa que a pessoa vai negar sempre, porque quantas vezes o evangelho foi pregado para mim e eu não queria, quantas vezes foi levado para você e você não queria, mas hoje o Espírito Santo está falando no seu coração que você precisa ser feliz em Deus, que você está um vazio da vontade de desistir, mas hoje a palavra chegou, você está conhecendo que a vontade de Deus é salvar a sua alma, e Deus hoje quer fazer uma troca com cada um de nós. Ele quer que você entregue a sua natureza carnal e receba a natureza dele espiritual. Você está me entendendo? Você vai entregar toda a sua carnalidade. Você não é obrigado a fazer isso, mas Deus quer fazer uma troca com você. Você dá a Ele a sua carne, as suas vontades, que na verdade, você sabe que elas não são tão boas. A Bíblia diz que a vontade da carne é prostituição, lascívia, a vontade da carne é bebedice, a vontade da carne são tantas outras coisas. Mas a vontade do Espírito Santo, qual é a vontade do Espírito Santo? Longanimidade, bondade, misericórdia. Os frutos do Espírito, eles vêm. Então você vai entregar a sua carne. Deus quer fazer uma troca com você hoje. Você que está cansado, Ele quer pegar o seu fardo. Você que está doente, Ele é aquele que cura. Você que está triste, Ele é a própria alegria. Você acha que você está morrendo, Ele é a vida. Ele quer fazer uma troca com você hoje. Você talvez vive uma vida totalmente injusta, mas Ele já pagou o preço por você. O justo morrendo pelo injusto. E hoje Ele quer fazer uma troca com você. Escute, o Senhor quer fazer uma troca com você. Você vai entregar para Ele toda a sua natureza
carnal, toda a sua vida, e Ele vai te dar do Espírito dele. É uma troca. Você dá a sua natureza carnal e Ele vai dar a natureza espiritual dele. Você nunca mais vai ser o mesmo. Ele vai morar em você. Jesus, através do Espírito Santo, vai morar em você. Ele vai incentivar você a viver dias melhores, a entender que nas tribulações Ele ainda está com você, que basta a palavra dele, que a vitória dele pode vir. E mesmo que se não vier, você sabe que Ele é Deus e Ele está fazendo alguma coisa quando tudo parece que está dando errado, porque quando Ele é Deus, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, e Ele é fiel. E você então começa a tirar o fardo seu, do desespero, do cansaço, dos fracassos, e entrega a Deus, porque Ele diz que Ele tudo pode, e nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Talvez você está cansado, talvez você está desanimado, talvez você já nem percebeu mais que Deus é Espírito e Ele quer fazer essa troca com você. É isso que Ele quer fazer. Você então precisa conhecer a vontade de Deus. A vontade dEle é morar em você, é fortalecer você e mudar a sua história, porque Deus continua mudando a história. E o plano de Deus é fazer com que você se regozije, você se alegre mais nas coisas dEle, naquilo que você tem colocado a sua esperança e não tem enchido o seu coração com a paz que Ele tem para você. Quantos querem fazer a troca hoje? Entregar o seu lado carnal. Quantos querem fazer essa troca hoje? Deus quer fazer essa troca com você. Você dá a Ele a sua carne e Ele vai dar a você o Espírito Santo, porque Deus é Espírito e Ele quer fazer isso com você. Então, como você pode responder esse chamado? Como você pode responder à vontade de Deus? Deus quer habitar em você e Ele quer mudar a sua vida. A Bíblia diz que Saulo então torna-se Paulo, pregador, ganhador de almas, e ele diz que tudo aquilo que ele viveu antes, ele considerou como algo que não tinha valor nenhum, porque ele conheceu a Cristo. E quando nós conhecemos a Cristo, e você pode fazer a escolha: Jesus, se eu for uma casa, o Senhor só pode ir até a sala, ou eu posso levar o Senhor para todos os cômodos desta casa? Ou seja, Jesus só pode entrar aonde na sua vida? Talvez você não tenha se esvaziado ou convidado o Senhor, o mestre dos mestres, para fazer morada completamente em toda a sua vida. Então entregue-se a Ele. E hoje é o dia que Deus fez para dizer a você: e eu precisava que você conhecesse a minha vontade. Eu me dei por você. Eu mandei o meu filho por você. E os meus planos são melhores que os seus planos. E eu preciso usar você. Através da sua vida eu vou transformar vidas. E quando você falar, eu vou colocar as minhas palavras nos seus lábios. Quando você me louvar, eu estarei presente. Quando você chorar, eu enxugarei as suas lágrimas. Quando você não souber o que fazer, eu te guiarei. Quando você não entender nada, fique em silêncio, que mesmo assim eu estarei trabalhando a seu favor. Você acredita nisso? Esta é a palavra de Deus. Talvez a vida tenha sido difícil esses dias. Os montes estejam altos demais para você transpor aquilo que está sendo difícil na sua vida hoje. Mas vai passar. Quando você faz o que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Estenda a sua mão, faça assim, por favor. A Bíblia diz que toda a terra está nas mãos do Senhor, e você está nas mãos dele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, e ele venha e te enche de paz. Aleluia. Deus, louvado seja o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero convidar você para ficar sobre os seus pés. Eu quero convidar você.
Aleluia, Jesus. Quero convidar você.